gente linda do meu coração. Estamos agora com a primeira correção de ciências. Mas antes, estão todos bem? Prof está com saudades e espero que todos estejam se cuidando. Muito bem, vamos então começar com a primeira correção da ficha de atividade de ciências, tá? Então, peguem a ficha 79. Nós vamos corrigir agora. Então, vamos lá. Na ficha 79, a questão 1 diz o seguinte: responda as alternativas a seguir ou complete-as quando necessário. Depois, utilize as palavras encontradas para preencher a cruzadinha. Então, A. Um exemplo de resíduo sólido que pode ser reutilizado indeterminadamente, né, que ele usa muito. Vamos colocar aqui um exemplo. Vidro. Certo? Então, vidro. Ele pode ser usado de várias formas, para várias coisas o vidro. A B. Qual o nome dado aos resíduos que se decompõem facilmente? Aqueles que, né, se decompõem facilmente, rapidinho. Como que é o nome? Biodegradável. Ele se decompõe facilmente e não faz mal para a natureza, para o nosso meio ambiente. Porque ele se decompõe rapidinho. Que é o caso do papel, né? Quando a gente molha o papel, ele não se decompõe, não se esfarela. Então, C. Qual é o nome dos resíduos que demoram muito tempo para se decompor? São os inorgânicos. Certo? Nós temos muita caixa de papelão. É um resíduo que demora para se decompor. Alumínio. O vidro também. O vidro ele é inorgânico. Ele demora muitos anos. Né? Pneus de carro demoram muito tempo para se decompor. D. Resíduo sólido que pode ser reciclado até 7 vezes. Eu expliquei isso na sala. A gente pode usar esse resíduo durante 7 vezes a gente pode reciclar, que é o papel. E o resíduo descartado indiscriminadamente nos rios, quer dizer, as pessoas vão lá e jogam toda hora, todo momento, é levado até os oceanos. Do rio vai lá para o oceano, gente. Imagine o que compromete a vida nesse ecossistema. Então, claro, a gente joga no rio, o lixo vai chegar até os oceanos e vai atrapalhar quem? Vai prejudicar quem? Os animais que estão no oceano. Então, começa a ficar bem complicado para eles, tadinhos. F. Resíduos sólidos jogados no ambiente causam lixo. Quando a gente joga no ambiente, causa o quê? Poluição. E G. Os organismos que decompõem a matéria orgânica são as bactérias. E os fungos. Certo? Então, assim, os organismos, né? Porque esses são organismos, eles estão em todos os lugares, as bactérias. Tem no chão da nossa casa, tem em cobertor, e os fungos também. Só que eles gostam muito de local úmido. Então, eles ficam ali. A gente não consegue enxergá-los assim ao nosso olho. Aí tem que ser através de um microscópio. Mas eles estão em todos os lugares. Então, quando vamos supor,
a gente joga alguma coisa orgânica, certo? No solo, por exemplo, uma casca de banana, certo? Quem é que vai ajudar a decompor aquilo? As bactérias e os fungos, certo? Aí é para a gente completar a cruzadinha. Então, nós vamos colocar todas essas respostas na cruzadinha. Já tem as letrinhas ali, nós só vamos seguir, certo? Vamos para o exercício 2. Então, vamos lá. Para o exercício 2. Uma pequena casa do final da rua tem um grande jardim, muito bem cuidado e bastante florido. Nele não se encontra qualquer tipo de praga, porque o jardineiro aplica inseticidas, certo? Então, assim, não se encontra grilos nas plantações, não se encontra moscas, nenhum tipo de inseto, nem minhoquinha, nada, porque ele coloca inseticida. Inseticidas são venenos que matam os parasitas e as pragas naturais das plantas. Então, responda as questões a seguir sobre esse tema. Então, vamos lá. A. Sabendo que os inseticidas são produtos químicos e tóxicos, o jardineiro poderia jogar suas embalagens no lixo comum? Acabou o veneno lá, acabou o inseticida. Ele pega aquela embalagem vazia e ele pode jogar no lixo comum? Sim ou não? Não, né, gente? Lembra que nós estudamos isso? Porque é tóxico e faz mal para a nossa saúde? Não. O que ele tem que fazer? Ele precisa o quê? Ele deve buscar informações sobre esse descarte. Como que ele vai descartar? Aonde que ele vai jogar? Sobre esse descarte, certo? Então, tá aí. Ele tem que ir atrás para saber onde que ele pode jogar. B. Como o jardineiro poderia saber se as embalagens dos produtos que ele utiliza se enquadram em resíduos perigosos? Como é que ele vai saber que o veneno é perigoso? Será que tem alguma coisa que mostra? Então, vamos ver, né? Que assim, os produtos perigosos precisam ser identificados por um símbolo na embalagem. Então, assim, quando nós vamos ao mercado e vamos lá comprar um SBP, algum veneno para pernilongo dentro da nossa casa, se a gente olhar na lata dele atrás, vai ter um símbolozinho, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, como que é, já mostrei, identificando que o produto é perigoso. Então, aquela embalagem tem que ser descartada em um lugar próprio. Não pode ser jogada, descartada no lixo comum. Então, é isso que está falando. Certo? Vamos para a C.
C. Um inseticida é um exemplo de resíduos que precisa ser descartado de maneira consciente. Então, a gente tem que saber aonde que a gente vai jogar. E que utilizamos em nossas residências. Quais outros produtos de uso doméstico que você conhece e que precisam desse mesmo tratamento? Quais outros produtos que a gente tem na nossa casa que precisam ser descartados em lugares próprios? Né? Se a gente for pesquisar, a gente vai achar quais os produtos que a gente tem dentro de casa que a gente não pode jogar no lixo comum. Então, assim, quais são? As pilhas. Eu expliquei já isso, gente, na sala, certo? O perigo de ter pilha. Os celulares, quando estragam, têm que ser jogados em outro lixo, certo? Televisão. Baterias, como baterias de celular, baterias de computadores. Lâmpadas, lembra que a prof até deu o exemplo das lâmpadas fluorescentes? Então, o pó que tem nelas, o pó que tem dentro delas, que é químico e prejudica a saúde, lembram? Então, esses são alguns exemplos, tem mais, certo? E a D, que é, caso o jardineiro jogue as embalagens de inseticida no lixo comum, quais danos podem ser ocasionados ao meio ambiente? Então, o que causa? Pode contaminar o solo, porque daí o solo fica envenenado, no caso, né? Os lençóis freáticos. Lembram que a prof explicou que os lençóis freáticos é a água que fica embaixo do solo, certo? E os animais que vivem no solo. Certo, gente? Certo? Então, vamos lá para mais uma ficha. Vamos pegar a ficha 81. Vamos corrigir a 81 também. O exercício 1, então, da página 81. Leia a afirmativa e complete corretamente com as palavras dispostas no quadro. Então, dentro do quadro tem adubo, orgânico, rapidamente, inorgânico. Então, vamos lá. O resíduo, eu vou colocando aqui as respostas, tá? O resíduo orgânico é composto de folhas, frutas, verduras, sobras de alimentos e de excrementos. Esse resíduo se decompõe mais rapidamente. Do que o resíduo inorgânico. Inorgânico. E pode ser tratado e transformado em adubo orgânico. Então, assim, a prof explicou que o adubo, ele é feito para as plantações, de várias formas. Então, pode ser feito até com folhas que caem das árvores, como pode ser feito com cocô de animais,
certo? Então, tem muitas pessoas que moram em sítio, que têm plantações, que eles utilizam o próprio cocôzinho da galinha, do porco, junto com folhas, eles misturam e fazem adubo. As plantas se alimentam daquelas proteínas e vitaminas que tem ali, tanto nos cocôzinhos quanto nas folhas. Por isso que ele se transforma em adubo. 2. Assinale a alternativa que diz respeito ao resíduo que se degrada rapidamente. Qual será que é o resíduo que se degrada rapidamente, que se decompõe bem rápido? Será que é o resíduo não sólido? Resíduo biodegradável? Resíduo poluente ou composto orgânico? Claro que é qual? AC, que é o quê? Resíduo biodegradável. Biodegradável. 3. Vamos lá. Cada vez mais ouvimos na mídia a palavra biodegradável, em propagandas de produtos. Qual é o significado da palavra biodegradável? E por que pode ser uma boa estratégia de marketing falar de um produto com esse diferencial? Então, assim, quando a gente assiste televisão, às vezes a gente vê algum produto de shampoo, de detergente, que são o quê? Biodegradáveis. Então, o que é o biodegradável? Então, vamos lá. Biodegradável. Opa, errei aqui. Biodegradável. Então, assim, significa que se trata de um material que pode ser destruído. Que pode ser destruído. Ou seja, decomposto por um agente biológico. Por um agente biológico como bactérias e fungo. Como bactérias e fungos, certo? Então, está aqui. Vou esperar um tempinho para que vocês possam ver, copiar um pouquinho. E agora nós vamos para a 4. Então, vamos lá. 4. 4. Resíduos não biodegradáveis afetam os seres vivos no decorrer do processo da degradação. Por isso, é importante saber como são chamados os resíduos que não são orgânicos. Escreva o nome desse tipo de resíduo e cite alguns exemplos. Então, resíduos não orgânicos são chamados do quê?
são chamados de resíduos inorgânicos. Inorgânicos, certo? Aí pergunta lá, escreva o nome desse tipo de resíduo e cite exemplos. Já escrevemos o nome, vamos citar exemplos. Vamos lá. Exemplos. Então, vamos lá, temos vários, certo? Plástico, tecidos, vidros, metal ou madeira. Esses materiais são difíceis de serem decompostos e duram anos no solo, no rio, no mar. Vamos agora para a 5. Diariamente, nós produzimos muito lixo. O que está afetando o meio ambiente? Qual é a medida de resíduo produzido por um brasileiro? E qual o tipo produzido em maior quantidade? Então, assim, os brasileiros, como nós já estudamos na apostila, os brasileiros produzem em média quer dizer aproximadamente, mais ou menos, 1 quilo de resíduos, quer dizer lixo, certo? De resíduos por dia. Por dia. E a maior parte dele destes resíduos é composta de embalagens. Então, imagine só 1 quilo de caixinha de suco, latinha de refrigerante, de embalagem de bolacha, embalagem de bala, embalagem de salgadinho. É tudo isso que os brasileiros produzem de lixo. Então, é 1 quilo, mais ou menos, né? Às vezes, dependendo das pessoas, é até mais de 1 quilo. Vamos para 6. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduo ao ano. De todo esse montante, de tudo isso, esse monte, certo? De resíduos, cerca de 10% não é coletado. O que acontece com esse resíduo que não é coletado? Pelos caminhões de lixo ou por outras formas de coletagem, né? Onde que ele fica? Ele fica na rua. Esses 10% ficam na rua. Sabe? Ou são jogados em terrenos baldios, que são aqueles terrenos que só tem mato, não tem nada construído.
certo? Ou então em rios, baldios, rios, certo? E até em mananciais. Não, deixa eu tirar esses mananciais. Deixa eu colocar. Um, dois, três. Rios e esgotos. Eles são jogados ali. Todos esses 10% de lixo que não são coletados pelos lixeiros. O B. Quais os problemas causados pelos resíduos não coletados? Então, a gente sabe, né, que quando fica lá lixos jogados em terrenos, em ruas, em esgotos, o que causam para a gente? Então, vamos lá. Causam poluição. Causam poluição das águas, pois são jogados nos rios, né? Das águas, entupimento de bueiros, que são os esgotos, os bueiros são os esgotos, certo? Causam o que mais? Doenças e mau cheiro. Tudo isso é causado com esse lixo deixado. Dá para fazer o 7 aqui. Vamos fazer o 7 aqui, que cabe. 7. Né? Os resíduos coletados podem ter diversos destinos, mas a maior parte deles segue para 2 tipos de depósito. Quais são os 2 tipos de depósitos mais utilizados pela população para destinar os resíduos? Então, assim, o primeiro são os lixões e o outro, aterros sanitários. Aterros sanitários. A B. A 7, que é a B. Vamos lá. Você conhece outro destino que pode ser dado aos resíduos sólidos, aos lixos? Quais as consequências desse processo? Certo? Então, assim, pode ser por meio da incineração. O que é incineração mesmo, gente? Que a prof já explicou em sala? Queimar os lixos. Tá? Então, assim, que é a queima dos resíduos, certo? Que, claro, vamos colocar, né? Aí da incineração, vamos continuar. Isto é a prática da queima de resíduos. E a C, qual é o destino mais correto que se deve dar à maioria dos resíduos produzidos por uma população? Então, para onde é que tem que ir esse lixo? Qual que é o mais correto? Vamos ver. Então, assim, como a maior parte
dos resíduos se constitui de materiais recicláveis, estes devem ser encaminhados por meio de coletas seletivas para as usinas de reciclagem. Como a prof falou na sala, existem hoje os caminhões do lixo que não é lixo, que eles pegam o quê? Somente os lixos recicláveis. Eles não pegam lixos inorgânicos, certo? Eles pegam somente o lixo. Por isso que a gente separa o lixo do lixo que não é lixo. Então, eles levam esses caminhões do lixo que não é lixo, eles levam tudo que eles pegaram para as usinas de reciclagem. Como existe em Campo Magro, certo? A usina do lixo, que ela separa todos os materiais para serem reciclados. Então, gente, acabamos por aqui a nossa correção. Corrigimos hoje 2 fichas de atividade, porque tem bastante ficha de ciências. E até a próxima correção. Beijo, se cuidem.